Gente, eu venho falando para vocês sobre estética facial da doutora Raquel Oliveira, já, que também foi patrocinadora da Carol Lima, que foi Miss Castanhal, no Miss Estação Cultural, lá na Estação das Docas, um concurso a nível estadual, e a Carol acabou trazendo o prêmio de melhor traje típico. Mas tudo isso, lógico, teve uma estética facial, toda uma equipe por trás. E hoje vocês vão descobrir passo a passo do que foi feito na nossa modelo. Então eu gostaria de convidar a doutora Raquel Oliveira a estar aqui conosco, Raquel Tassiana, e a Carol Lima, que também é a nossa modelo. Fiquem aqui. Por isso que eu falei que eu vinha arrumado. Que vem a doutora Raquel, sempre muito elegante, sempre muito fina, uma grande atleta, né, também, rapaz, do CrossFit. Carol Lima, que é a nossa modelo. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora, uma satisfação. Deixa eu ver. Tá ligado? Boa noite. Uma satisfação recebê-la aqui hoje, viu, doutora? É um prazer também poder estar aqui com vocês. Eu sei o quanto é corrida ali o seu consultório, o quanto é corrido, quantos pacientes a senhora tem ali. E obrigado pelo seu tempo. Carol, também muito obrigado, viu? Olha, antes da gente conversar com elas, nós vamos assistir o passo a passo, mais uma vez, do trabalho que foi realizado na nossa Miss Castanhal. Põe na tela. Bom, Carol, hoje nós vamos iniciar, o nosso tratamento. Vamos começar, como nós combinamos, pelo seu sorriso. Você me disse que era o seu sonho transformar seu sorriso, então nós vamos torná-lo mais harmônico, mais bonito, evidenciando a sua beleza. Doutora Raquel, muito obrigada por me receber no seu consultório. Para mim é uma honra ser tratada por você. Os procedimentos escolhidos para Carol são somente para trazer mais harmonia ao rosto dela. Sorriso, perfil. Procurei não descaracterizar a beleza que ela já tem. Bom, nós começamos pelas facetas de resina, que nada mais é que o recobrimento dos dentes. Neste procedimento, a gente consegue melhorar formato e cor. Corrigir a linha do sorriso dela, que era uma linha reta, e nós a transformamos num arco que deve acompanhar a curva do lábio inferior. Os dentes inferiores dela serão clareados, e feitas algumas correções para evitar que ela reutilize o aparelho neste momento, onde ela tem os desfiles, eventos, fotos. E assim vamos ter um sorriso perfeito, individualizado e harmônico com ela, e sempre mantendo a naturalidade. No rosto da Carol, optei por fazer pequenas correções. Tratando-se ela de uma pessoa jovem, de beleza única, procurei apenas uma leve harmonia de perfil, onde preenchemos o queixo, demos uma leve levantada na ponta do nariz e fizemos uma hidratação no lábio inferior. E para tudo isso foi usado apenas 2 ml de ácido hialurônico, Afinal de contas, ela já é dona também de uma boca perfeita. Bom, por que ficou fácil tratar a Carol? Porque a gente aprende desde a universidade, inclusive nas especializações em que fiz, a procurar devolver ao paciente características consideradas como padrão, não fugindo, lógico, às características pessoais dela. Então, foi basicamente isso que ela precisava, uma leve correção, mantendo a sua beleza, mantendo a naturalidade e mantendo as suas características. Gente, o endereço já está na tela aqui antes, tá? Rua Floriano Peixoto, 1620, sala 105, em frente ao posto Smart. Doutora, agora me diz assim, hoje a gente sabe a importância da estética orofacial, é assim que fala, né, doutora? Isso. É que é tanto masculino quanto feminino, A senhora acha que esse sucesso, dessa estética que está dominando o Brasil hoje se deve ser a quê? O fato de que as pessoas estão sendo estimuladas a se cuidar, E a saúde, até então a gente começou pela saúde física, todo mundo começou a praticar atividade física, recomendação dos médicos, só que existe uma saúde mental. E o que envolve muito essa saúde mental é a autoestima das pessoas, Então, quando você está com essa autoestima boa, você consegue ter uma saúde mental boa, você consegue enfrentar tudo que você tem para fazer, você se sente mais forte,
né? Então, o fato, por exemplo, das pessoas estarem envelhecendo, elas já se sentem mais fracas, mais, né, se olha no espelho, aí a autoestima vai baixando. Quando você consegue proporcionar um envelhecimento digno, porque envelhecer todos nós vamos envelhecer. Claro. Eu quero envelhecer, porque senão eu vou morrer, Sim. né? Então, nós precisamos envelhecer com dignidade, Sim. com qualidade. Isso envolve tudo, corpo e agora o rosto. Né? E nós da área da odontologia, nós temos essa preocupação, sempre tivemos a preocupação, começamos pelo sorriso, né? Nós tivemos uma evolução maravilhosa nos materiais, que hoje proporcionam as facetas, as lentes. Antigamente, né? eu me lembro que algumas coisas dessa na estética só se conseguia na Europa, por exemplo, Turquia, essa parte dos dentes, que foram pioneiros, os turcos, né? Até muitos materiais que se utilizavam no Brasil vinham de lá, daquela região. E hoje não, você já consegue encontrar isso aqui no Brasil. Isso, né? E antes a odontologia, ela era muito mais cara. Hoje ela continua não sendo barata, né? Mas está mais acessível, Mas está né? muito mais acessível. A gente consegue trabalhar com o paciente, se ele fizer um planejamento, ele consegue realizar o sonho dele, né? A gente procura sempre também criar condições para isso. Então, daí nós viemos agora para a área da face, que é maravilhosa e encantadora. Com o resultado, os pacientes ficam muito felizes, porque são pequenos detalhes, né? Uma pessoa mais velha conseguir ter um rosto mais jovem, porque a Carol é linda, né? Vamos dizer, a Carol é fácil de arrumar. Gente, não é fácil de arrumar gente bonita, viu? Gente bonita é mais difícil de arrumar. É verdade, doutora? Ou como é que eu vou arrumar uma pessoa bonita? Porque você tem que ver nos mínimos detalhes sem fugir da essência, né? Você vai escutar... Precisa de um olhar clínico para isso, né? Isso, a gente vai, dentro da odontologia, nós sempre analisamos face, né? Quem trabalha com aparelho ortodôntico, que é o meu caso, a gente faz o que a gente chama de análise facial. A gente tem um capítulo que é esse. Então, naquela análise, você vai analisar cada terço do rosto, ver o que falta aqui no terço médio, o que falta, e você vai completando. E foi somente o que a gente precisou para dar um tchan. Por exemplo, nós temos aqui o antes e depois. Olha, você está acompanhando na tela aí, doutora? Me explica essa cena aí, essa foto. Pois é, o que a gente tem aqui na Carol? A gente vê que ela falta, né, o perfil dela, em vez de estar retinho, ele é um pouquinho curvado, trazendo o queixinho para cá. A Carol é uma moça alta, longilínea, magra, e quando você olha uma foto dessa, o que você pensa? Não, ela parece gordinha. Mas por quê? Porque, na verdade, o que falta é um pouquinho do queixo aqui, entendeu? Então, o que nós fizemos? Apenas fizemos um leve preenchimento e demos uma arrebitadinha, assim, um charmezinho no narizinho dela, entendeu? Mas aquele detalhe. E o lábio, que ela estava com o lábio assim meio desidratado, tudo. Às vezes a gente corre, até eu brigo com ela. Olha, tem que beber água, tem que passar hidratante. Não, ela anda com esse batonzinho, né, o dia todinho no bolso. E bebeu muita água. Então, o que eu fiz? Peguei um pouquinho do que sobrou do ácido, botei aqui no lábio e deu esse efeito volume, maravilhoso, né? Esse volume. Puxou pra frente também, né? Quando a gente levantou o nariz também, o lábio superior já veio um pouquinho para frente. Então, mas foram detalhes sutis, entendeu? Sim, porque ela mesma estava com medo. Eu disse, não, Carol, confia que vai ficar, lindo. E realmente tem só elogio. Além disso, olha, vem aqui para Carol vai dar um sorriso. Esse sorriso fica aqui, isso. Esse sorriso aí, aí, Carol, esse sorriso também, você pensa que é natural, doutora Raquel Tassiana, meu amigo, que fez. Nós temos o antes e depois do sorriso aí, alguma parte do dente, alguma coisa assim, a gente vai colocar aqui para vocês, senão dá para você ver. Mas a Carol também tinha um dente, os dentes eram bonitos, né? Mas o que aconteceu com os dentes dela agora, doutora? Pois é, a Carol, ela tinha os dentes bonitos, porém eles estavam num tamanho, como eu digo, né, que não combinava com a face e com o corpo dela. Eram os dentes curtos, né? Eles estavam um pouquinho mais para frente, mesmo o tratamento ortodôntico, ele continuou um pouquinho para frente. Então é aquela coisa que faltava. E até o formatinho, eles tinham um formatinho assim meio diferente. Então eu digo, não, a gente tem como deixar isso aqui harmônico, simétrico. Nós temos aqui a renda aqui, Carol. Esse aqui era o dente antes da Carol, né? De nós fazermos o trabalho. A gente está vendo só a lateral aqui. Volto para ver se depois encontro alguma imagem que a gente mostre mais para frente essa questão que ela está fazendo os dentes. Mas e aí, doutora? Então, o que eu propus? Não, vamos melhorar. E nós conseguimos trazer o dente mais para dentro
do lábio, na curva do sorriso, que é o que a gente aprende, que é o certo, Sim. né? E conseguimos dar essa naturalidade para ela. Ficou. E olha, todo mundo no desfile achava que o dente da Carol era natural. Só que eu falei, não tem que falar que é natural. Vamos falar o correto. Doutora Tassi tem um selo bem aqui atrás. Eu falava assim, ó, se você olhar mais para trás, tem uma assinatura bem ali. O pessoal ficava olhando assim. Encontrou a doutora Raquel Tassiana? Pois é essa assinatura aí. Mas, doutora, hoje em dia, para quem quer fazer, precisa fazer uma consulta antes, uma avaliação antes para ter um diagnóstico ou pode chegar e já fazer no mesmo dia? Sim, o ideal eu sempre peço para que o paciente vá, até porque eu preciso saber o que ele quer e dentro daquilo do que ele quer, saber o que eu posso arrumar. Tipo assim, eu tenho um queixo menor, eu tenho um dente assim. Então, a gente vai analisar, porque cada paciente é um paciente. Não é uma forma de bolo, assim, que a gente faz tudo igual. Né? Uns precisam de um dente mais longo, outros não. Eu não posso pegar a forma do dente da Carol e colocar no meu irmão, por exemplo, que ele é mais baixinho, que ele é gordinho. Então, não vai combinar. Então, esses detalhes. O rosto da Carol, de uma harmonização, né? Eu não posso oferecer o mesmo tratamento para uma paciente de 40 anos que eu vou oferecer para uma de 20 ou para uma de 60. Né? Então, a gente precisa dessa consulta, a gente precisa conversar, eu preciso sentir o que o paciente quer. Entendeu? Eu achei uma coisa muito legal quando nós fomos no seu consultório, é que a senhora coloca a realidade para o cliente. Olha, quando você faz isso no seu dente, é um trabalho irreversível, porque nós vamos tirar o esmalte do seu dente. E é uma curiosidade que muita gente não sabia, sabia? As pessoas fazem, algumas pessoas fazem hoje em dia, mas é um detalhe que às vezes esquece passar. Eu achei muito legal isso, porque a senhora abre a realidade, né, para o cliente, porque assim, é uma mudança. Né? Às vezes a pessoa pode gostar ou não. Aí fala assim, olha, algumas coisas são reversíveis, outras são irreversíveis, né, doutora? Infelizmente, não por maldade, não. Sim. Eu acho que até por uma coisa que passa. Muitos colegas não avisam. Né, que aquilo é irreversível. E as pessoas têm aquela ideia de que lente, porque preconizou esse nome, lente de contato. Há uma diferença, né, doutora? É, como se fosse a do olho, mas não é. A lente de contato, eu acho que eu cheguei a explicar para vocês, ela é dada esse nome para porcelana bem fininha, né? No geral, realmente... É só o encaixe, essa não tem desgaste. É, porque quase não tem desgaste, é mínimo. Então, é a espessura dela, porque antigamente a porcelana ela não podia ter menos do que 2,5 milímetros para ter uma resistência. Hoje os materiais vieram melhores, com maior resistência, que me permite. Porém, a resina, sem ser a porcelana, sim, ela, por mais que ela seja fina... Não importa como ela seja, o nome que se dá para esse procedimento é faceta. Faceta, sim. Ele recobre o dente, é uma faceta. Seja ela de porcelana ou de resina, é uma faceta. E é importante a gente explicar isso para o paciente, porque ele não tem obrigação de saber. Sim, né? Claro. A obrigação é minha informar. Claro. E isso em relação à faceta, isso em relação a um procedimento de harmonização, um preenchimento. Olha, isso aqui dura 1 ano. Olha, isso aqui, o bioestimulador, ele vai trabalhar 6 meses, 8 meses, 12 meses. Vai depender do quê? Do seu organismo. Então, por isso que eu preciso dessa avaliação individual. Para eu passar para ele o que ele vai precisar fazer e o quanto tempo aquilo vai durar, porque nada é eterno. Claro, com certeza. E até porque tem manutenção. Carro não precisa de manutenção? A gente precisa de manutenção. Não é verdade? Ninguém é tão estético como o Newton Monteiro, que não engorda, que não envelhece, que não fica com cabelo branco. Né? Algumas pessoas envelhecem também, não é verdade? Não porque a gente fala, um apresentador que a gente tinha na hora do almoço, acaba não envelhece, não engorda. É o mesmo tamanho de terno, desde que eu conheço ele, rapaz. O cabelo, agora ele mandou fazer, eu acho, com os fios brancos, só para ficar charmoso. Porque não aparecia também, rapaz. Tô te falando. Isso aí é tratado a laranja e tangerina de Capitão Poço. Carol, agora me diga uma coisa aqui. Gostou? O que você tem a falar do procedimento que você fez? O que isso mudou na tua vida? Gostei muito do procedimento. Parabéns, doutora Raquel, pelo excelente trabalho que você fez em mim. Para mim foi uma honra ser tratada por você. Aumentou muito a minha autoestima. E é isso, eu super indico o trabalho dela. Isso também auxiliou para você que trabalha como modelo. Isso é um plus, né? A mais, né, Carol? Sim, muito. Bem, olha, gente, a doutora Carol vai voltar, a doutora... porque o sonho de Carol também é ser doutora. Ser doutora também, ser dentista. A doutora Raquel vai voltar outras vezes aqui com a gente, né, trazendo outras dicas de saúde e de estética para mim e para você. Eu gostaria de lhe agradecer com todo carinho, tá, doutora? Você vai ouvir falar, olha, a doutora Carol, ela é famosa, a doutora Raquel. Doutora Raquel é famosa, mas ela vai trazer um material para vocês tirarem as suas dúvidas, e poder utilizar os serviços dessa excelente profissional. Obrigado, tá, doutora? Obrigado, Carol. Por aqui.
Falei pra vocês que eu vim arrumado por causa disso? Não dava pra receber duas pessoas tão especiais assim de qualquer jeito, não é verdade?